Pra quem tá entrando aí, vamos começar de novo, tá? Vamos falar sobre cama compartilhada. E as pessoas me perguntam, qual a minha opinião sobre a cama compartilhada? Eu não sou nem contra e nem a favor da cama compartilhada. Por quê? Gente, primeiro, tá? Por que a gente faz cama compartilhada? Então, vou falar um pouquinho da minha história. Quando eu nasceu meu primeiro filho, o primeiro e o segundo, os bebês aqui em casa, meus bebês, eles mamavam muito, né? E eles acordavam muito à noite, quando eu não estava por perto. Então, eu trazia eles para a cama. Eu decidi fazer cama compartilhada assim que eles nasceram? Não. Eu sempre coloquei eles para dormir na primeira noite no bercinho deles. Então, eu passava o dia inteiro com eles no colo, sling, muito sling, muito sling. Usei muito sling, né? Sempre por perto, bercinho perto, né? Aquele Moisés, enfim, carrinho, sempre pertinho da mamãe. À noite, na hora de dormir, eu colocava para dormir ali no berço. Durante o dia também colocava no berço, mas eram sonecas mais curtas. E aí colocava ali para dormir. Na primeira despertada, a noturna, eu buscava e trazia para minha cama comigo. No comecinho, ainda tentei voltar, né, pra caminha, de novo pro bercinho deles, né, e eles despertavam, e eu falei assim, né, esse vai e vem, ainda mais que o meu primeiro filho, ele nasceu no inverno, então a gente, né, aquele frio, se acordar, ir até lá, tirar o bebê, falei, eu vou trazer pra dormir comigo, então dormi aqui, gente, dormi aqui em cima de mim, né, porque eu tenho sono leve, né, então eu não ia rolar em cima do bebê, eu sempre fui tranquila em relação a isso, então eu colocava muitas almofadas aqui, eu dormia praticamente sentada e eles aqui em cima, e foi assim até 3, 4 meses, tá? Depois eu passei eles pro quartinho deles, tá? Tá fazendo uma transição de como se faz, né, a retirada da cama pro quartinho. Por quê? Era uma opção minha, tá? Eu não dormia muito bem, não dormia a noite inteira com a criança na minha cama, tá? Bebê, porque eu tenho sono muito leve. E a criança respira, eu já acordo, tá? Então eu não conseguia, eu nunca consegui dormir. E não é só com a criança, eu sou assim com qualquer pessoa, né? Se o meu marido se mexe muito na cama, né? Enfim, barulhinho de qualquer coisa que acontece na rua, eu sempre desperto, né? Eu tenho sono leve. Então eu voltei pro quarto. E eles sempre dormiram no quarto deles. Aí algumas pessoas perguntavam pra mim, Gabi, mas o que você acha sobre isso? Porque os meus filhos dormem comigo até hoje. Eu não acho nada, tá? Então vamos lá. O que é isso não achar nada? Tem mães que deixam os filhos dormir na cama porque elas precisam deles, tá? Porque elas gostam de dormir com o filho, porque é importante para elas. E a criança, lógico, ela também vai gostar. Mas o que eu digo? Não é uma necessidade fundamental, essencial da criança. É uma necessidade da mãe. Então a mãe está satisfazendo algo que é dela, talvez pela criança interior dela, que quis muito dormir na cama dos pais e não pôde, né? Os pais não deixaram, não foram flexíveis, e aí essa mãe cresceu com isso, essa angústia aqui dentro, não sabe o que é isso, não tem essa consciência, mas aí quando eu me torno mãe, esses sentimentos eles afloram e aí eu quero passar pro meu filho aquilo que eu não tive, então eu fico, né, jogando todo esse excesso de cuidado, de amor e de proteção em cima da minha criança, quando na verdade quem tá sendo protegida e amada sou eu, tá? Então tem mães que fazem isso. Eu acho um problema nisso porque se a criança ela não demonstra o interesse e você cria o hábito nela em ser assim, você pode estar podando limitações dessa criança. Vou te dar um exemplo. O Pedro, ele sempre gostou de cama, tá? Então, quando eu passei ele pra caminha dele, ele dormia bem, foi tranquilo, ele dormiu, despertava de vez em quando, ia lá, voltava, tá. Conforme foi passando o tempo, ele despertava de manhã, tá? 5h30, 6 horas da manhã. E aí ele vinha pra minha cama, tá? Ele já não tava mais no berço, ele levantava, ele descia, ele vinha, ele dormia com a gente até 9, 10 horas da manhã, tá? E isso é assim até hoje. Às vezes ele acorda mais cedo, hoje bem menos, mas às vezes ele acorda e ele vem pra cama. O Pedro ele ainda tem a necessidade da gente, então normalmente ele pede pra dormir na nossa cama, adormecer. Mãe, deixa eu dormir hoje na sua cama, depois você me põe na minha. Então, se a gente, né, vai tomar banho, vai arrumar as coisas aqui em casa, não tem problema nenhum. Eles deitam lá na nossa cama, dormem e a gente põe eles na cama deles, né?
O Davi, ele já não gosta. Às vezes eu coloco ele para dormir na nossa cama junto com o irmão e ele desce, quando eu vou ver ele tá lá na caminha dele, no quarto dele. Porque é uma necessidade do Davi. Imagina se eu tivesse treinado ele a cama compartilhada comigo desde muito bebê e não tivesse colocado ele no quarto dele, né? Tivesse lá falado, não, aqui é o seu lugar de dormir, sempre vai ser aqui o seu lugar de dormir. Na hora de dormir, vamos dormir. Já levava direto pro meu quarto. Nunca apresentasse o quarto dele antes. Nunca oferecesse a independência dele. Sempre demonstrasse que ele poderia estar comigo, né? Imagina só o que poderia acontecer com a personalidade dele. O Davi, ele é independente, né? Ele é resolvido, ele é concentrado, ele gosta de fazer as coisas sozinhos. Eu poderia criar uma codependência em uma personalidade que não precisa disso. Vocês estão me entendendo? Então, gente, qual é o problema da cama compartilhada? O problema da cama compartilhada é quando a criança ela não demonstra necessidade em ter a cama compartilhada e ainda assim os pais querem, porque eles acham que preciso disso, tá? Não, eu preciso disso, tem que ter cama compartilhada, tá? Porque tem muitos IGs que a gente vê por aí defendendo, né? O filho vai dormir comigo até ele casar, até ele ficar grande, até quando ele quiser. Então, assim, uma vez eu recebi uma mãe que falou assim pra mim, Gabi, eu tô me sentindo culpada porque eu não consigo fazer cama compartilhada e eu sigo um IG que condena mães que não conseguem fazer isso, né? E eu tô me sentindo uma péssima mãe, porque eu não consigo dormir com a minha filha na minha cama. E eu falei, não tem sobre péssima e sobre má mãe, sobre boa mãe, sobre cama compartilhada. Porque, gente, a única forma da criança se sentir acolhida, amada, importante, não é dormindo com os pais, entendeu? É durante o dia, o que você proporciona, o que você faz com ela durante o dia. Não é somente se ela dorme ou não dorme com você, tá? E isso não vai definir se ela é importante na sua vida ou não, se ela é amada ou não. Então a gente tem que tomar cuidado, tá? Com as coisas que são muito excessivas. Eu não gosto de nada que é excessivo. A gente tem que buscar um equilíbrio para tudo. Vocês sabem que eu falo muito sobre isso aqui. Eu não gosto de nada que é taxado, tem que ser assim. Né? Às vezes a gente vê mães que saem da maternidade e colocam o filho para dormir no berço e o filho dorme muito bem no berço. Né? O filho dorme muito bem no berço e aí escutam outras mães que fazem cama compartilhada falarem assim, nossa, mas você põe o seu filho para dormir no berço? Que judiação! Não, leva ele para dormir com você. Gente, não é uma regra. Se essa criança está dormindo muito bem no berço, ela dorme bem a noite inteira, e se ela acorda, a mãe vai até o quarto, amamenta, depois essa criança volta a dormir, qual é o problema? Qual é o problema? Por que a mãe tem que trazer para o quarto? A cama compartilhada não define a identidade e a qualidade de amor que essa criança vai absorver dos pais. É o dia a dia, tá? Outro detalhe muito importante. Além desse que eu falei, né, do porquê que a gente faz como compartilhada, porque às vezes é uma necessidade da mãe, não uma necessidade do filho, né? E aí a criança cresce, ela tá demonstrando independência, às vezes essa criança, ela quer o quarto, né? Às vezes ela tem a vontade de tentar, de arriscar, mas a mãe, não, filho, dorme comigo, você ainda é muito pequeno, você é muito isso, você é muito aquilo. O que acontece? Tem mães que acabam super protegendo os filhos demais por conta desse assunto de cama compartilhada e no dia a dia não deixa a criança crescer. Ainda assim, reflete a superproteção no resto do dia, né? Sempre acolhendo, amando, protegendo, mimando essa criança. E aí eu não potencializo a independência, a resiliência, a autoconfiança dessa criança, entende? A criança sempre fica dependente de mim emocionalmente. Isso também a gente precisa tomar cuidado. Outra coisa, existem mães que fazem cama compartilhada e fica com essa neura, porque tem IGs que colocam, né, isso dentro da mente dessas mães e os maridos acabam saindo das camas, tá? E quem ocupa o lugar do marido é a criança. E esse casal se distancia. E eu já vi muita gente falando assim, mas a gente não precisa ter relação, né? Sexo não é só na cama, a gente pode usar outros cômodos da casa. Mas pra mim, gente, eu sou cristã, tá? Cama é um local sagrado, né? O quarto do casal é um lugar sagrado. Então, assim, o marido ter que sair da cama pra criança dormir
Às vezes, de vez em quando, porque a criança tá doente, porque facilitaria para a mãe acordar, medir febre, toda hora à noite, é uma coisa, né? A gente vai flexibilizando, é importante, é super... Dá pra compreender muito bem. Agora, o marido tem que dormir em outro lugar, porque ele não consegue dormir com a criança, mas a mãe está se sentindo mal de ter que tirar o filho da cama, porque ela entende que cama compartilhada é uma necessidade para a criança. E se ela colocar a criança no quarto, ela vai estar abandonando o filho dela. Gente, por favor, gente, tá? Não, isso não existe. Isso não existe. A criança, ela precisa ver muito forte o relacionamento entre mãe e pai, tá? Marido e mulher. O teu casamento, ele tem que ser base pro teu filho. Principalmente se ele for homem, ele vai enxergar no pai o homem que ele vai ser quando ele arranjar um relacionamento, quando ele se casar. E se for mulher, vai ver também o tipo de relacionamento que a tua mãe, a mãe dessa criança, tá tendo com o marido. É o que ela vai buscar lá na frente. Então a gente não pode criar essas ideias na criança, tá? A gente tem que respeitar o nosso relacionamento, o nosso casamento, né? A necessidade da criança, ela não pode ir contra a nossa necessidade como casal, tá? Então, como que eu faço isso, Gabi? Como que eu satisfaço isso, Gabi? A base do diálogo. Se teu filho tá precisando muito dormir com você, mas teu marido não concorda com isso, tem um jeito, tem aquelas caminhas que acoplam do lado da sua cama, coloca um bercinho mais perto de você por um tempo, mas vai associando na sua mente que essa criança, ela vai crescer, ela precisa ser livre, ela precisa ser autônoma, ela vai ter o quarto dela, ela vai ter um ambiente dela, ela vai ter a cama dela, ela vai ter que lidar com os medos dela, com as frustrações dela, e você vai estar ali para estar junto. Toda vez que ela precisar de você, você vai até lá. Gente, quanta gente me procura, né, para consultoria de adaptação para retirada da cama compartilhada, ou para adaptação de a criança não consegue dormir sozinha, se eu não dormir com ela no quarto dela, como que eu faço? E a gente faz consultoria de 3 sessões e é maravilhoso, essa criança consegue dormir sozinha sem choro, sem crise, nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém. Então não é ofender, não é prejudicar o emocional da criança, tá bom? Eu não sou a favor disso, tá bem? Eu não sou a favor disso, da gente criar esse estereótipo de que se eu tirar a criança da minha cama, ela vai sofrer emocionalmente e eu serei uma péssima mãe, tá? Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. A gente tem que respeitar as necessidades de cada família também. Essa mãe, ela precisa dormir bem, tá? Esse pai, ele também precisa dormir bem. Esse casamento entre marido e mulher, ele precisa estar bem. Se a mãe, ela for uma ótima mãe, mas ela não for uma ótima esposa, ela não estiver bem com o marido dela, ela não vai estar bem 100%. Isso vai refletir no filho. Ela vai se sentir sobrecarregada, ela vai se sentir cansada, ela vai se sentir exausta, mas eu tô dormindo com meu filho. Mas é ele quem não quer. Ela vai se sentir mal com isso. De uma certa forma, a criança vai estar absorvendo essa relação tóxica dentro do casamento. Entendeu? E aí, você tá tomando decisões com base em quê? Na opinião dos outros? Porque alguém disse. Avalie qual é a tua necessidade. Por que você tá brigando tanto pro teu filho dormir na tua cama? Ou por que você tá brigando tanto com você porque teu filho não dorme na tua cama? Né? Por que você tá se sentindo tão ruim porque teu filho dorme no berço? Gente, não tem certo e errado. Não tem certo e errado. Tem o que é necessidade. Tem o que é necessidade, tá? E aí, agora vamos para a parte da independência, né, Gabi? Mas a criança, ela não precisa do espaço dela, senão ela fica dependente dos pais para sempre. Não é a cama, ou o quarto, ou o bercinho que também vai definir se a criança será independente ou não, tá? Não é. Por quê? É o dia a dia, é o que você dá para essa criança durante o dia. É como você faz ela se sentir autônoma, resiliente, responsável, independente quando ela tá acordada e quando ela tá desafiando ou tá tendo comportamentos desafiadores ou não tá sabendo lidar com alguns problemas da vidinha da infância dela. Como é que você orienta e guia essa criança? Isso vai definir se ela é resiliente, se ela não é, tá? Uma vez eu atendi também uma família que a criança tinha problemas, né, com o pai e com a mãe, tinha comportamentos bem ruins e, enfim, eu aconselhei essa família a procurar um terapeuta, né, porque era mais acentuado.
uma psicóloga, era mais acentuada a relação da família. E depois essa mãe me contou que a primeira coisa que a psicóloga fez foi retirar a criança da cama, que dormia com os pais. Foi a primeira situação. E por que a psicóloga fez isso? Porque é errado cama compartilhada? Não. Porque aquela criança, naquele momento, naquela situação e naquele contexto, estava entendendo que quando ela dormia na cama, ela ocupava o espaço do pai. E aí, se ela ocupava o espaço do pai, mas ela não tinha maturidade para ser o pai da casa, quem era o pai? Então ela estava sentindo a ausência paterna, porque a mãe estava achando que estava tudo bem dormir junto. Afinal, lia, via vídeos de que cama compartilhada era importante, era essencial, e quem não fizesse isso era um monstro. Entende? E aí quando ela tirou, a criança dormiu super tranquila, adorou dormir no quarto, nunca teve problema, e o relacionamento da criança com a família melhorou, principalmente com o pai, porque a mãe devolveu o posto de pai para de quem, fato, tem essa responsabilidade, e deixou a criança ser filho. Gabi, mas que complexo isso. Freud explica, tá bom? Isso é uma linha da psicanálise, mas o que eu quero dizer pra vocês? Não dá pra saber como a sua criança vai interpretar, é por isso que não dá pra gente generalizar. Então, assim, resumidamente, é um assunto complexo. Quando as pessoas me perguntam em sessão, eu falo muitos detalhes, a gente conversa, eu faço elas refletirem da necessidade, mas o que eu quero deixar bem claro pra vocês, se seu filho é bebê, e você quer fazer cama compartilhada, faça sem culpa. Não é isso que vai definir se ele vai dormir o resto da vida com você. Não é isso que vai definir se ele não vai conseguir mais dormir no bercinho dele. E quando a criança nasce, ela precisa de você. Se ela acordar várias vezes à noite, você mostrando o quartinho pra ela, isso significa que ela precisa de você. Então traz ela pra cama com você. Se você se sentir confortável. Se você não se sentir confortável, então você vai ter que levantar várias vezes, acolher e entender que você vai precisar ficar com essa criança no colo muito à noite. E se pra você tudo bem, tá tudo bem pra mim também, tá bom? Mas o acolhimento é importante, não importa se é na cama, se é no colo, se é na cadeira. O acolhimento é importante e dê esse acolhimento. Tua criança foi crescendo e você acha que ela deveria ter o quartinho dela, você não é uma péssima mãe para isso, por isso. Tá bom? Ensine ela a ter independência. E se ela precisar de você para conquistar essa independência, dê apoio, mostre a resiliência, esteja com ela. Ela vai aprender e não vai sofrer, e não vai se sentir não amada, abandonada, desde que você esteja com ela. Mostre o apoio, respeite o tempo que ela vai levar para aprender sobre isso e a maturidade que ela tem em relação à idade dela quando você mostrar o quartinho para ela. Certo? Se despertar à noite e for pro seu quarto e você não quer fazer cama compartilhada, volte com a criança pro quarto dela, fique com ela lá um pouco, trabalhe com ela durante o dia, enfim. Eu não vou dar uma regra geral, porque cada família é de um jeito, e para eu dar uma regra geral de como funcionar isso para a criança dormir no quarto, são atendimentos individuais, tá bom? Mas faça genericamente isso que eu tô propondo aqui para vocês. Agora, se você é a favor de cama compartilhada, faça! Tá bom? Leve sua criança para o seu quarto, mas mostre também o quartinho dela. Ofereça para ela, filho, tá na hora de dormir, você quer dormir no seu quarto ou no quarto da mamãe? Ah, no quarto da mamãe. Então, venha, se isso para você é importante ela dormir com você, desde que o teu marido respeite tua decisão e também aceite isso, leve, não tem problema nenhum. Se durante o dia você está dando possibilidades dessa criança ser independente, resiliente, autoconfiante, não depender de você o tempo inteiro para fazer tudo, a cama não é prejudicial. Agora, se a tua criança ela dorme com você porque ela tem medo de dormir sozinha, porque ela é uma criança insegura, porque ela não consegue e durante o dia ela apresenta os mesmos comportamentos, aí você tem que ligar um sinal de alerta. Ligue um sinal de alerta para entender se a superproteção da cama compartilhada com você também não está refletindo numa superproteção durante o dia, no cuidado com a tua criança. E isso está comprometendo a capacidade dela em lidar com os problemas, com os desafios de viver a vida e ter habilidades importantes. Mas não criem esse pensamento tóxico e engessado de que precisa dormir com os pais, porque senão vai sofrer abandono, e de que não pode dormir com os pais, porque senão vai virar dependente demais. Gente, não é assim.
Cada criança é de um jeito, eu não posso dar tudo igual para uma mesma criança. Nós somos seres únicos, diferentes, com necessidades diferentes. Entendeu? Tanto eu como criança, como eu como mãe, como pai. E assim a gente vai educar, respeitando a necessidade de cada um e dando de fato para eles o que eles precisam. E não suprindo necessidades minhas através da minha criança. Porque tirar minha criança da cama à força e fazer ela dormir lá, porque eu não quero que ela costume dormir comigo, também é satisfazer uma necessidade que é só minha. É por isso que eu preciso ter a atenção e o cuidado se eu quiser fazer essa transição e assumir a consequência de acordar várias vezes se a minha criança não estiver pronta para isso ainda, sem reclamar, né? Sem achar que teu filho tem problema. O problema dele é porque ele precisa de você. E aí você não tá querendo ser para ele, estar para ele ainda. E aí tem que trabalhar a sua criança interior. Certo, gente? Eu vi que tem perguntas aqui, mas eu não consegui responder. Vamos ver se dá tempo de responder, se não for muita, né, gente? Senão acaba virando aqui uma sessão. Meu filho acorda à noite e vem dormir no sofá da sala, tem 4 anos. Por que será? Alessandra, não sei se você me segue há muito tempo, mas os meus faziam a mesma coisa. Eu não sei por quê, tá bom? Eu não sei por quê. O Pedro não, mas o Davi fez muito isso. E aí o Pedro vinha com ele, tá? Ele acordava, mas ele não tinha 4 anos, ele tinha menos. Ele tinha, acho que uns 2 aninhos. Acabado de fazer 2 aninhos. Ele também levantava à noite, vinha pra sala e ele dormia aqui. Eu acordava, ele tava aqui no sofá. Às vezes eu punha ele na cama e ele continuava dormindo na caminha dele. Às vezes não. Passou, tá? Passou. Eu deixava, sempre deixei. No frio só que eu me incomodava, porque no quartinho deles tem ar quente, na sala não. Então no frio eu despertava direto pra ver se ele tava na sala. Daí eu vinha, cobria, levava pro quarto, ele vinha, levava pro quarto, às vezes eu só cobria. Mas passa, às vezes é porque eles se sentem melhores na sala, estão mais confortáveis na sala, eles gostam. O Davi, ele dizia que ele gostava do sofá, tá bom? E depois passou, hoje ele não faz mais isso. Eu não vejo problema, pode ser só uma fase. Eu parei de seguir esse G porque estava ficando mal por isso também. Gente, são visões, né? Eu não gosto muito de criticar, mas são visões. Eu não sou extremista, tá bom? Então tudo que é extremismo pra mim me incomoda. Meu bebê acorda muito. Quando estou muito cansada, coloco na minha cama, mas eu prefiro que durma na cama e quarto dele. Eu acordo acabada quando ele dorme na minha cama. É isso aí. É isso aí. Se você acorda acabada e você põe de vez em quando, mas você prefere que durma no quarto dele, você não é má por isso, tá bom? Você é uma ótima mãe e tá tudo certo. Então você vai continuar fazendo isso até onde você aguentar. Traz de vez em quando. Quando você não aguentar, você vai ter que levantar várias vezes e assim vai. E se essa criança estiver despertando muito, vai investigar o motivo disso, tá bom? Se é a tua insegurança, se são hábitos ruins durante o dia, a rotina que precisa ser ajustada, porque se a gente ajusta muitas coisas durante o dia, o sono à noite melhora. Se a gente ajusta a rotina e a alimentação da criança, o sono à noite melhora. Então vá procurar se tiver muitos despertares. Mas se não tiver, tá tudo certo, tá? Meu filho passa pra minha cama e eu acabo indo pra cama dele, porque não consigo dormir com ele em cima de mim, e às vezes o pai dele sai. É isso que eu tava falando, né, Flávia? A gente tem que trabalhar isso. E se a criança tem despertado muito à noite e ela já tem mais de 3 aninhos, a gente tem como conduzir isso, tá? A gente tem como trabalhar isso. Eu tendo muitos pais que me procuram com isso e a gente resolve isso em sessão. Só que não é uma receita de bolo para todas as famílias. Cada família é um motivo, tem um porquê, tem a sua necessidade, a gente tem que achar a sua pra gente conseguir trabalhar isso, tá bom? Bom dia, Gabi. Aqui não fiz cama compartilhada, mas sim, quarto compartilhado. Sinto a necessidade de colocá-la no quartinho dela. Será que a dificuldade do deshábito é a mesma? É a mesma, mas não vá com esse pensamento de que vai ser difícil. Talvez sua criança tenha dentro dela já a autonomia e independência do perfil, porque você fez a análise de perfil comigo, eu sei, né? Que vocês são dominantes, tua filha provavelmente também seja. Então, os dominantes normalmente eles conseguem dormir bem sozinhos. Então, vá com fé, acreditando que vai dar tudo certo, porque não é uma necessidade dela estar perto de você o tempo todo, tá? Isso é uma necessidade da criança influente, da criança estável, né? E é estável menos ainda, mais ainda do influente, tá? Não é do dominante nem do conforme. Meu filho dorme no berço dele, no quarto, desde que nasceu. Ótimo! Ótimo, tá? E se dorme com você também, ótimo. Gente, a gente precisa respeitar as nossas necessidades, tá? O que mais? Eu acho o meu filho muito dependente de mim. Ele não brinca sozinho. A gente tem que trabalhar isso a fundo, certo? O que aconteceu com isso?
Por que que aconteceu isso? Quando a criança chama o pai para deitar com ela, por quê? Existem N motivos, né, do apego da criança com o pai. Às vezes ela sente medo de perder o pai porque sente que perdeu já a mãe por algum motivo. Então, assim, eu já atendi casos assim e são N os motivos para te falar aqui numa live, tá bom? Precisaria analisar a tua família, teu contexto, tua rotina. Mas o apego da criança com o pai é normal após 4 anos. Antes de 4 anos, a gente tem que rever, provavelmente, alguma coisa que essa criança sofreu, que ou ela entendeu equivocadamente, e a gente só tem que ressignificar isso na cabecinha dela, e tá tudo bem. Mas se ela dorme bem com o pai, pra você tá tudo bem também. Só veja se essa dependência excessiva com o pai pode não estar revelando alguma falta de mãe, tá? Pra essa criança, de alguma forma, tá bom? Gente, é isso, certo? Tem mais perguntas? Acho que não. Ok, então, um beijo grande pra vocês. Espero que esse vídeo contribua, tá? Com a saúde emocional de vocês e dos seus filhos. Entendendo que se a gente aprender a respeitar as necessidades de cada um, a gente vai estar conseguindo educar, né? Com amor e respeito. E se a gente aprender a entender a gente primeiro, a nossa criança interior, o que a gente está defendendo com as nossas atitudes, isso é muito melhor. E a gente atinge os resultados muito mais rápido. Um beijo grande e a gente se vê amanhã. Fui!